Olá, bem-vindo a esse canal. Vamos para o nosso segundo encontro para falar um pouquinho mais sobre estudos da administração pública. Hoje nós vamos passar por alguns conceitos, do direito administrativo e da administração pública, para que fique mais fácil você entender ao longo de todos os nossos encontros algumas coisas, tá? Minha tela está aí junto com você. E nosso segundo tópico, primeiro nós falamos sobre organização de um Estado, Constituição, a quem a gente se submete, não é, dentro de um Estado. Hoje a gente vai ver o que é esse direito administrativo. Eu começo trazendo para você que de uma maneira, aparentemente um tanto confusa, alguns autores se divergem a respeito do conceito de direito administrativo. Contudo, nós podemos ver que o mais adequado para a gente entender a ideia de direito administrativo parece ser que ele tem natureza de direito público. É óbvio, porque o direito administrativo cuida de coisas públicas, mas não só de algumas coisas públicas, tem a ver também com as pessoas que trabalham na administração pública, que fazem as coisas terem essa conotação de serviço público, de atividade pública, tá? E também as regras que vão estar dentro desse desenvolver dessas atividades. Então, o ramo desse direito administrativo que nós estamos estudando tem a ver com direito público e nós vamos estudar princípios e regras reguladores do exercício da função pública. Calma que você vai entender todas as palavras dessa frase. Você vai ver. Mudando aí, eu quero diferenciar para você direito administrativo e ciência da administração, tá? Direito administrativo é um ramo jurídico e ciência da administração não é um ramo jurídico, né? É um ramo mais administrativo. O direito administrativo vai estudar princípios e regras de direito. A ciência da administração vai estudar técnicas da administração pública. O direito vai estudar ciência, que é uma ciência normativa, deontológica, que a gente chama. A ciência da administração vai estudar ciência social, a regulação disso no meio social. O direito administrativo vai fixar limites para a gestão pública, enquanto a ciência da administração vai subordinar as regras do direito administrativo. Então, apesar da nossa matéria ter um cunho muito mais administrativo, estudos da administração pública, não tem como eu chegar na ciência da administração e estudar a administração pública sem falar de direito administrativo para vocês, porque a administração pública como ciência vai se submeter às regras do direito administrativo, tá bom? Mudando aqui, a primeira coisa de hoje. Qual que é o objeto imediato e o objeto mediato do direito administrativo? Então, o objeto imediato refere-se àquele que está mais perto e o mediato é o que está mais longe. Então, vamos lá. O objeto imediato, que está mais perto, são os princípios que vão regular a função administrativa. E o objeto mediato, que está mais longe, eu vou regular essa função administrativa em como os agentes, as pessoas, os gestores vão fazer para que essa função administrativa seja concretizada, tá bom? Então, primeiro, eu vou ter as regras dessa função administrativa e segundo, eu vou falar como é que as pessoas, os órgãos, os setores da administração pública vão agir para que essa função pública, essa função administrativa seja vista, seja regrada, seja mediada, tá? Vamos falar sobre alguns conceitos hoje. Por exemplo, a gente vai falar sobre Estado, sobre governo, poder executivo, administração pública, com letra maiúscula, administração pública com letra minúscula, poder executivo e alguns outros conceitos mais. Você está preparado?
Vamos ao primeiro conceito de hoje, Estado. O que é Estado? Tá? A gente viu que a Constituição, o Estado, não se submete ao... O que é Estado? Vamos para o conceito. Estado é um povo situado em determinado território, sujeito a um governo. E isso é o conceito clássico de Estado. Para o Brasil, onde você imaginar uma estrutura de um país, uma organização, ou mesmo, por exemplo, os ciganos ou os judeus que se dividem, né, aí pelo mundo, eles são organizados, tá? Eles têm um povo, mas eles não têm um território, né? Falando aí dos ciganos, e eles até têm um governo, mas eles não têm um território, então eles vão para outros estados. Agora, para ser um estado, no que nós entendemos, tem que ter 3 elementos essenciais. Vamos ver esses elementos. Primeiro é o povo, a dimensão pessoal desse estado, tá? Para que tenha um estado, eu tenho que ter gente. Não tem como eu ter uma organização sem pessoas, tá bom? Então, essas pessoas, esse conjunto de indivíduos, que é que forma a vontade geral do Estado. O Estado me parece muito imponente, né? Muito poderoso, muito formal, mas nada mais é do que uma reunião de indivíduos. Se essas pessoas se voltarem contra esse Estado termina. Não é assim? Então, existem muitas charges e muitos memes e posts que a gente tem hoje em dia se o povo se levantar, né, contra o Estado. Então, o Estado nada mais é do que um conjunto de indivíduos, ok? O povo não se confunde com população. Não, porque população significa um monte de gente que vive num determinado lugar, tá? Num determinado momento e num determinado lugar. Então, as pessoas que estão aqui, elas podem estar de passagem, elas podem estar, pertencer a um outro estado, estar aqui, tá bom? O povo é um conjunto de indivíduos que vai formar a vontade geral daquele estado. Um monte de gente que quer formar aquele estado, tá? O segundo elemento essencial, além de gente, é a terra, é o território. Não adianta ter um monte de gente, que nem eu acabei de falar para você, do cigano, do judeu, mas se eles não têm um território. Então, para ter Estado, eu preciso de gente num determinado território, tá? Então, eu preciso dessas pessoas do povo em determinado território. Território é a base geográfica do Estado, é a dimensão espacial, tá? Se o povo é a dimensão pessoal, o Estado é a dimensão espacial, aonde está territorialmente falando aquele Estado. Então, eu preciso de gente num determinado lugar. Só isso, Flávia? Mas um terceiro elemento, que é o governo. Então, precisa de gente num determinado lugar, debaixo de algumas regras, que é a cúpula diretiva do Estado, tá bom? Então, é uma ordem jurídica. Não são pessoas em anarquia, não são pessoas num acampamento, não são pessoas em passagem, não são pessoas, sei lá eu de que forma, são pessoas num determinado território se submetendo a uma ordem jurídica, a regras. Isso é o Estado, tá bom? Onde estão essas regras? Na Constituição, que a gente viu um pouquinho na primeira aula, tá bom? A soberania, ela vai se referir a um atributo estatal de não conhecer entidade superior numa ordem externa, nem igual numa ordem interna. Então, a gente está falando de Jean Baudin. Eu sou o Estado. Então, eu tenho esse poderio. Então, eu tenho pessoas num determinado território debaixo de regras, que é a Constituição. Então, eu sou a entidade maior que eu posso ser. Eu já sou o meu máximo, tá? Aqui dentro
Para mim, isso tem que ter uma soberania de que os outros reconheçam quem eu sou também externamente a mim. Então, tanto que nós reconhecemos outros estados. Né? Nós estamos no Brasil, mas nós reconhecemos povo, território e regras de outros estados. Então, nós vamos viajar para um outro estado. Tem estado que a gente precisa pedir visto, tem estado que a gente precisa entrar com passaporte, né, que é uma documentação internacional entre estados. Então, nós vamos nos submeter à soberania de um outro estado. O que mais? Segundo conceito, o governo. Então, nós vamos passar por um conceito clássico de governo e um conceito mais atual de governo. A concepção clássica vai considerar governo como os três poderes, a somatória dos três poderes. Então, nessa primeira imagem que você tem na tela, você vai ter o poder executivo, legislativo e judiciário, tá? Os três poderes que vão dominar ou que vão organizar um Estado, tá bom? Então, a concepção clássica entende governo como esses três poderes. Atualmente, a gente tem um sentido subjetivo e um sentido objetivo, tá? No sentido subjetivo, a gente vai entender como o governo uma cúpula diretiva do Estado. Algumas pessoas que mandam. Tá? E na concepção objetiva ou material, a gente vai entender a atividade diretiva do Estado. Então, eu vou entender pessoas que exercem atividade. E essa segunda imagem que eu estou colocando para você, que é, por exemplo, um presidente que vai exercer atividade dentro do poder executivo. Então, esse presidente que foi escolhido através de eleições, ele entra para exercer o governo, a atividade do governo dentro de um poder. Então, o governo não mais se classifica como três poderes, mas sim a atividade que é exercida dentro desses três poderes. Um juiz dentro de um tribunal, no poder judiciário, e da mesma maneira no poder legislativo, tá bom? Vamos continuar. O poder executivo por si, então, é o nosso terceiro conceito. Nós vamos ter o seguinte: o poder executivo é o complexo de órgãos estatais verticalmente estruturados. Você vai ver que dentro do direito administrativo, dessa ciência da administração pública, o sentido vertical é muito importante. Nós vimos aquela seta vermelha na vertical da pirâmide de Kelsen, né, de uma maneira bem enfática no nosso encontro anterior. E você vai ter esse conceito sendo colocado em todos os nossos encontros. Então, o poder executivo é um complexo de órgãos verticalmente estruturados. Isso significa que tem um mais importante, tá? Em que todos os outros se submetem a ele, tá bom? Então, é vertical. Então, a gente tem um chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, se a gente falar em âmbito federal. Em âmbito estadual, cada estado dentro do Brasil, por exemplo, o estado de São Paulo, ele tem um chefe do executivo, que é o governador do estado. E o município, que é a menor unidade da federação, tem um chefe do executivo, que é o prefeito daquela cidade, tá bom? Então, dependendo da esfera que a gente estiver analisando, a gente vai ter um chefe dele, tá? Junto com o legislativo e o judiciário, o executivo compõe a tripartição dos poderes do Estado. Então, aí está a figura para você dos três poderes que tem um Estado nacional, tá? Poder executivo, legislativo e judiciário. Vamos para o próximo conceito, que é a administração pública. Se a gente pensar em administração pública com as iniciais maiúsculas, a administração pública é um sentido subjetivo, um sentido formal, tá bom? Mas não vai coincidir com o poder executivo. Se eu pensar em administração pública maiúsculo, grande,
né? Eu estou falando que é um conjunto de pessoas, de órgãos, de entidades que vão exercer uma função pública. Independente de onde eles estão, se eles estão no poder executivo, legislativo ou judiciário, ou em outros organismos estatais, como o Ministério Público, Defensoria Pública. Então, não importa onde eles estão, importam que são pessoas, organismos, entidades que exercem função pública. Aí eu estou falando de administração pública num sentido maior, num sentido subjetivo, a administração pública. Tá? Exemplo, quando eu tenho um tribunal, por exemplo, que faz uma comissão de licitação para contratar um prestador de serviço. A comissão daquelas pessoas que vão analisar a contratação de um prestador de serviço, por exemplo, um prestador de serviço para refazer o telhado daquele lugar, um prestador de serviço que vai oferecer café, máquinas de xerox, de impressão, internet. Tá? Então, eu vou contratar alguém para prestar um serviço, eu vou contratar uma empresa para prestar um serviço. Todo contrato que a administração pública fizer, ela passa por licitação, e eu trouxe esse exemplo porque nós vamos ver licitação, né, uma das prerrogativas aqui dos nossos estudos. Se as pessoas que estão ali para contratar esse terceiro, na modalidade de licitação, estão como agentes da administração pública. Então, estão exercendo a função pública, de letra maiúscula, tá bom? Outra coisa, quando eu tenho a prefeitura de uma cidade, ela se reúne e vai fazer um concurso, ou vai sentar e vai contratar professores para as escolas municipais, ela também está exercendo função de administração pública. Então, a gente viu o sentido de administração pública com letra maiúscula. E a administração pública, Flávia, de letra minúscula, tem o sentido objetivo, sentido material, sentido funcional. O que significa isso? É uma atividade estatal para defender o interesse público. Então, se a primeira grande é genérica e fala de pessoas, órgãos ou entidades que exercem a função administrativa, a administração pública de letra minúscula vai defender o interesse público. Tá? Ela vai, se a gente pensar no sentido lato sensu, no sentido maior, é uma função, vai exercer a função pública como a função de governo. Tá? E no sentido estrito, fechado, vai cumprir a função administrativa. Então, qualquer coisa que ela faça administrativamente. Pode grampear papel, pode atender um telefone no 156 de uma prefeitura, pode trabalhar num cargo público concursado ou comissionado. Todas essas coisas é o ato de exercer função pública, e a gente chama isso que está ligado ao interesse público, portanto, administração pública com letra minúscula, ok? E o que é poder público? Tá? Poder público em sentido orgânico ou subjetivo, segundo um autor chamado Diogo Figueiredo Moreira Neto, é o complexo de órgãos e funções caracterizadas pela coerção, destinado a assegurar uma ordem jurídica em certa organização política considerada. Ficou difícil? Não. Então, ele está falando que é um monte de coisa organizada que vai assegurar uma ordem jurídica. Então, isso é o poder público. Se eu pensar num Estado como um todo, o poder público vai manter aquele Estado, ele vai fazer tudo que for preciso para manter aquele Estado. Tá? Na função objetiva, é a própria coerção característica da organização estatal. Tá? O poder público é um ato coercitivo, é a força. Ele não pede, ele faz. Então, quem tem poder público? Eu dou ao Estado, no ato de governar, o poder público. O que eu estou falando? Eu estou dando para ele uma autoridade, eu estou dando para ele um conceito de grandeza, um conceito de que ele pode fazer as coisas à força, se necessário for.
Ele não precisa se submeter a todos os indivíduos que estão debaixo desse poder, desse governo. Ele, governo, ele, Estado, que tem o poder público, ele vai fazer o que necessário for para manter essa organização estatal. Tá? É por isso que muitas vezes, e a gente vê isso em vários estados nacionais, nós temos várias manifestações do Estado, às vezes à força. Tá? Esse primeiro conceito a gente teve no Estado absolutista de Luís XIV na França, lembra? Em 1600 e pouco, ele falava que o Estado sou eu. L'État, c'est moi. Arrasamos no francês. Então ele falava assim que o Estado era ele. Por quê? Ele conferia a ele o poder de coerção. Todo o poder tenho eu como Estado. Que poder ele está falando? O poder público, tá bom? E o que é fazenda pública? Eu fico pensando, eu até comecei a subir a tela aí, eu fico pensando alguém ouvindo a gente falando isso, o que é uma fazenda pública, né? A minha cabeça criativa já imaginou uma fazenda, uns bichinhos na fazenda, umas árvores, você também imaginou isso, mas não é isso. Não é isso. A fazenda pública nada mais é do que o Estado em juízo. O Estado indo para o poder judiciário. Lembra? Um dos 3 poderes? Então, o Estado usando o poder judiciário. Então, uma pessoa representando o Estado no poder judiciário, num polo ativo ou passivo, sendo autor ou réu, sendo aquele que pede ou aquele que vai responder aquela demanda jurídica, tá bom? Mas só pode ser fazenda pública algumas pessoas da administração direta, indireta e alguns órgãos despersonalizados. Então, administração pública direta, União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, o Brasil como federação, o Distrito Federal como capital do Brasil, os estados, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, e os municípios, cada município. Então, quando o município for responder um processo jurídico, ele ali é caracterizado como fazenda pública, porque é o Estado em juízo. Tá? Administração pública indireta, a gente está falando de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e associações públicas, tá bom? Então, a gente está falando aí de 4 tipos. E os órgãos públicos que são despersonalizados, a gente dá para eles a capacidade processual. Então, a gente faz, por exemplo, para Ministério Público, os tribunais de contas, mesas do Senado, defensoria, são alguns órgãos que precisam atuar lá dentro dos processos, então a gente dá uma personalidade jurídica para ele. Mas ponha na sua cabeça, fazenda pública, diferente daquela imagem bonita que a gente pensou no começo aí desse conceito, fazenda pública nada mais é do que uma pessoa que representa o Estado figurando num processo, lá dentro de um processo no Poder Judiciário, ok? 3. Vamos falar das tarefas precípuas da administração pública moderna. Quando eu falar de tarefas precípuas, eu estou falando de tarefas principais da administração pública. O que faz principalmente a administração pública nos dias de hoje? Então, a gente vai ver algumas coisas. A maneira mais comum de se ver isso são 3 tarefas, mas eu vou colocar 4. E depois eu dou minha opinião na outra, tá bom? Então, vamos falar de 4 tarefas. A gente vai pensar isso entre o século XIX e XX, que foi quando começou, né? E lógico que já está no século XXI. Primeira tarefa da administração pública moderna, o exercício do poder de polícia. Pare. Não entenda isso errado. Olha a figura que eu estou colocando para você. Tem de um lado a fiscalização e tem de um lado o poder de polícia. Prender essas coisas. Quando eu falo poder de polícia voltado à administração pública,
Não é poder de guerra, exército. Não, gente, esse não é o poder da administração pública. Você não vê as pessoas, por exemplo, da prefeitura da sua cidade com armas por aí, falando dá o documento, senão te mato. Não é isso. Então, o poder de polícia nada mais é do que um poder de fiscalização e coerção, de exigir, de poder ter a força de exigir determinadas coisas, tá bom? Então, o poder de polícia é um poder de fiscalizar, é o Estado polícia, tá? É a limitação do condicionamento pelo Estado. Então, o Estado vai limitar a liberdade e a propriedade privada em favor do interesse público. Então, você pode fazer o que você quiser? Não, você não pode fazer o que você quiser. Você pode fazer tudo que a lei não proíbe, mas não é tudo que você quer. Às vezes você quer alguma coisa, mas a lei fala não pode. Isso é o poder de polícia. Às vezes você quer sair por aí, matar alguém, atropelar alguém, passar por cima. Você pode. Você até pode, mas não deve, né? Mas assim, o poder de polícia fala para você tem limitação de velocidade, o poder de polícia fala para você põe radar. O radar nada mais é do que colocar você goela abaixo uma limitação, porque o interesse público diz que as pessoas podem passar por ali, tem pedestre, tem uma escola, ou uma avenida, então que você vai sim andar devagar. Toda vez que você vira um radar de velocidade, você vai pensar assim, poder de polícia, estão me fazendo aquilo. Quando você tem que um momento de parar de fazer barulho, não posso fazer festa no meu apartamento, não posso fazer festa na minha casa a hora que eu quero. Poder de polícia do Estado, pode chegar lá e parar tudo. Eu posso pegar uns bichinhos, criar uns bichinhos aqui em casa, matar os bichinhos e vender para os outros comer. Não, porque tem regras, poder de polícia. Eu posso andar por aí peladão? O que eu falo de novo, pode, mas não deve, né? Porque vai ter consequências. Então, isso é o poder de polícia. Então, é o poder de restringir liberdades e a propriedade privada para o interesse público. Segunda tarefa, né, da administração pública, prestação de serviços públicos, tá? Então, é prestar, agora é de maneira positiva, porque o poder de polícia foi de maneira negativa. Então, ele vai fiscalizar para que não se faça diferente. A segunda tarefa, a segunda função é a prestação de serviços públicos de maneira ativa. Por exemplo, eu vou oferecer serviços públicos como transporte público, água, energia, esgoto, escola, prestação de serviço público. Terceira, realização de atividades de fomento. Eu, administração pública, de letra maiúscula, não consigo fazer tudo que é necessário para a minha população, para o meu povo. Então, eu posso incentivar setores para que eles pratiquem atividades para que as pessoas possam ser atendidas por essa administração pública. Por exemplo, e aí está uma observação que eu coloquei, casas, às vezes abrigos, recolhimento de alimentos, recolhimento de materiais escolares, reforço escolar, hortas, cultivos de algumas coisas, reciclagem, pesquisas científicas. Então, a iniciativa privada está fazendo coisas, atividades de fomento, de ajuda, para que aquilo fique mais organizado. Então, quem deveria fazer é o serviço público, é a administração pública, de letra maiúscula, mas ela não tem condição, então ela incentiva a atividade particular, tá? E, por último, é a realização de atividade de intervenção. Bom, aí tá errado, tá com terceira, mas é a quarta, tá? Então, fala assim, ó, a administração pública tem como tarefa intervir na propriedade privada, no domínio econômico e no domínio social. Ela vai na propriedade, exigir a função pública da propriedade. Eu não posso fazer o que eu quiser, mesmo sendo a propriedade minha, tá? Mesmo sendo a minha casa, eu não posso ter um bordel ali dentro. Mesmo sendo a minha casa, eu não posso fazer com que as pessoas que entrem ali dentro eu mate, corte pedacinho. Mesmo sendo a minha casa, eu não posso plantar maconha. Eu não posso cultivar, entende? Então, eu vou fazer uma regulação, uma intervenção na propriedade privada, uma intervenção no domínio econômico. Então,
Não é porque eu tenho uma empresa que eu posso cobrar o que eu quiser, eu posso tratar os meus funcionários do jeito que eu quero. Então, eu vou fazer uma regulação nesse domínio econômico, nessa economia. E também no domínio social, tá bom? Então, eu vou ajudar, eu vou equilibrar as relações que estão desequilibradas entre as pessoas e entre as economias. Na verdade, essa quarta função é abarcada pelas três funções anteriores, gente. Pelo poder de polícia, né? Pela prestação de serviço público e por incentivar as empresas particulares a fazer essa prestação de serviço público. Então, na minha concepção, eu entendo que essa quarta tarefa já está englobada nas três tarefas anteriores. Mas, como isso cai em alguns concursos, está aí para você, ok? Quarto, interpretação do direito administrativo, que é o que eu quero aí falar para vocês. O que eu preciso saber para interpretar o direito administrativo? O que precisa estar na minha cabeça para eu entender direito administrativo? Primeiro, olha essa seta vermelha na vertical mais uma vez, né? E olha esse cara aí todo desequilibrado. Então, primeira coisa que você vai levar em consideração quando você fala de administração pública: desigualdade jurídica entre a administração pública e todas as outras pessoas. Por quê? Porque a relação jurídica básica da administração pública é marcada pelo desequilíbrio e pela verticalidade na relação. Cara, ela manda. E você, se quiser morar nesse estado, nesse Brasil, nessa sua cidade, nesse seu estado, você tem que obedecer. É isso. É uma verticalização. Tá? Existem regras para construir, existem impostos a pagar, existem regras para você usar o sistema de saúde, o sistema de ensino, existem limitações em todos os sentidos. Não é verdade? Então, para viver aqui, cara, você vai ter que se submeter às regras que estão aqui. Portanto, é uma relação desequilibrada, porque a administração pública tem muito mais poder do que todas as outras pessoas que moram nesse estado nacional de direito, ok? Então, você pensou em direito administrativo, você pensou em administração pública, você vai falar em desregularidade, desequilíbrio, coerção, ok? Outra coisa que você tem que saber: a presunção de legitimidade dos atos da administração. Significa o quê? Significa que a administração está sempre certa e ela faz tudo certinho, a menos que você prove o contrário. Então, para você, o ônus da prova, você tem a obrigação de provar que aquele ato da administração pública, com letra maiúscula, não foi correto. Que aquela pessoa, aquele agente público, aquele órgão, aquilo que foi feito, não devia ser feito daquela forma. Ele extrapolou, ele não seguiu a lei. Então, você vai ter que dizer que aquilo não é legítimo. Nós, administração pública, partimos do pressuposto, pela verticalidade, pelo desequilíbrio da relação, que tudo que nós fazemos é bom e é perfeito, tá? Terceiro princípio que você tem que gravar na sua cabeça: a necessidade de poderes discricionários para a administração pública poder agir e assegurar o interesse público. O que são poderes discricionários? Você viu que eu aumentei o discricionário. Poderes são poderes, que nem do Superman, poderes, tá? Então, é um poder discricionário. O poder discricionário significa que tem liberdade de escolha, liberdade na decisão. O agente público, diante do caso concreto, ele vai escolher como agir. Se a lei não proibir ele vai escolher como agir. Gente, então ele não está debaixo de um manual propriamente dito. Ele tem a discricionariedade. Não é uma coisa tão fechada e quadrada. Ele tem esse poder discricionário. Lá embaixo, como nota, nas letras pequenininhas, eu coloquei assim, ó: o poder discricionário é relacionado à discrição, é a capacidade de decisão, em que a liberdade de escolha é diferente, é o contrário, é o antônimo de limitado, condicionado e democrático. Portanto, o agente público é livre para tomar a decisão dele diante do caso concreto, dependendo da circunstância. Se aquilo justificar
a defesa do interesse público, ele podia fazer daquele jeito, tá bom? Então, olha o tamanho da seta vermelha na vertical e o desequilíbrio da relação quando a gente fala de direito administrativo e de administração pública de letra maiúscula, ok? E por último, a gente vai falar de sistemas administrativos 5, mas não chore, isso é conversa para o próximo encontro. Sistemas administrativos. Eu espero você. E espero de verdade que a gente tenha aprendido e gostado desse nosso segundo encontro. Um abraço, até a próxima.